Boa noite, meus amigos do Facebook. Estamos mais uma vez aqui para continuarmos com o nosso debate sobre o nosso programa de governo, né? Dentre todas as temáticas que nós já debatemos, acho que hoje é uma das mais importantes, que vem de encontro realmente ao que a população necessita neste momento, que é a saúde, né? Nós vivemos num momento aterrorizador com essa pandemia, e por mais que tenhamos outros problemas, a saúde é fundamental, né? Então, dentro do nosso programa de governo, não poderíamos deixar de priorizar a saúde, principalmente a saúde de Várzea Paulista. Nós estamos numa situação muito complicada, né? Nós temos um hospital que talvez não seja hospital, né? Nós temos uma UPA com todas as suas deficiências, e tudo isso gera muitos problemas dentro das UBSs, dentro da UPA, dentro do hospital, e mais ainda, a população fica insegura como que a sua saúde está sendo pensada, como que a sua saúde está sendo levada a sério, né? Esse momento de pandemia nos trouxe essa reflexão, né? Como que os prefeitos, as prefeituras estão preparadas para atender o município dentro da questão saúde, dentro de um atendimento humanizado e principalmente de comprometimento com a população. E hoje nós vamos, então, falar sobre saúde, que eu acredito que você também está muito preocupado, né? Então, convido a todos para acompanhar conosco aqui esse debate. Você pode curtir, fazer o seu comentário, compartilhar com seus amigos, porque esse tema é nosso, né? Não só meu como pré-candidata, mas principalmente de você, morador de Várzea Paulista, porque a cidade é sua e nada mais justo que você acompanhe esses debates e saiba o que está sendo pensado para a sua cidade. E o nosso convidado de hoje não será só um convidado, serão dois convidados, né? Porque o tema é importante e nada mais justo que nós trazemos, né? Tenhamos aqui duas pessoas importantíssimas dentro desse debate. Então, vou convidar o nosso companheiro Ronaldo para fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje. Ronaldo, boa noite. Boa noite, Marli. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, nós estamos aqui para construir o nosso plano de governo participativo com a nossa pré-candidata, Marli Caldas. Eu já agradeço a atenção de todos e todas que estão conosco aqui e vou apresentar os nossos dois experientes médicos, né? Um é médico, o outro é dentista. O nosso médico, então, vamos começar pelo visitante, que é o companheiro Pedro Torinho, tem 38 anos, é médico sanitarista especializado em saúde pública, é professor de medicina da PUC Campinas e vereador pelo Partido dos Trabalhadores de Campinas em segundo mandato. E eu também vou convidar, acho que todos nós já conhecemos, nosso grande amigo, o mais conhecido como Luiz Tofani, foi secretário aqui de saúde, servidor público aqui de Várzea Paulista, então está sofrendo as arguras como servidor aqui. Ele possui graduação em odontologia pela Universidade de São Paulo, é mestre em saúde pública pela Universidade Estadual de Campinas, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em política, planejamento e gestão, foi secretário aqui da nossa cidade, em Várzea Paulista, em Franco da Rocha, em Mauá, em Campo Limpo Paulista, e além de secretário adjunto de saúde em São Bernardo do Campo. Atua como professor convidado em curso de especialização em saúde coletiva, gestão em saúde e saúde da família. Atualmente é doutorando em saúde coletiva pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e pesquisador do Laboratório de Saúde Coletiva. Então, vou iniciar o nosso bate-papo, vou passar a palavra ao Pedro Torinho. Seja bem-vindo e vamos à nossa conversa. Bem, boa noite, então, Ronaldo. Boa noite, Marli. Quero falar do prazer que é ter recebido esse convite teu aqui para poder debater um pouco aí da realidade de Várzea Paulista, mas também a realidade do SUS, da saúde pública brasileira como um todo, né? Boa noite, Tofani. Tofani é um dos grandes
das grandes figuras que o campo de esquerda progressista desse estado de São Paulo produziu na área da gestão pública, na área da saúde, né? Desde que eu conheço o Tofani, ele está nas melhores experiências de gestão em saúde desse estado de São Paulo. Então, é uma baita sorte aí de Várzea Paulista ter esse companheiro como servidor, com o pé fincado na terra e a perspectiva de poder ter a contribuição dele num projeto de defesa da saúde pública de Várzea Paulista, né? Então, Marli, estou muito feliz aí de acompanhar a tua pré-candidatura a prefeita, né? Acho que nós temos a tarefa nesse período que está se abrindo é de oferecer para a população um horizonte de política pública, de construção democrática que seja um horizonte de retomada da lógica dos direitos, né, da lógica da solidariedade, em contraponto ao que a gente tem, infelizmente, visto vigorar no Brasil desde 2016 e mais intensamente a partir de 2019, que é o entendimento, a meu ver, muito equivocado, de que é o cada um por si que vai nos levar para frente, né, que é deixando as pessoas obrigatoriamente só acessando as coisas que podem ser oferecidas pelo mercado, desmontando o serviço público e tudo mais, que a gente ia andar para frente. O que nós vimos é que isso acabou produzindo, né, uma regressão, um prejuízo social, econômico, que não tem tamanho, né? Vamos lá, vamos só lembrar, então, o que nós estamos enfrentando no país nesse momento. O Brasil é o segundo do mundo em número de mortes por Covid-19, né? Nós vamos chegar amanhã na marca fúnebre de 110 mil vidas perdidas por Covid. Amanhã a gente inevitavelmente vai chegar nesse número. Acho que hoje nós estamos com 109.800, lá vai quase 110 já, né? Somos também o segundo país do mundo em termos de número de casos. Nós temos cerca de 14, 15% do total de mortes por Covid do mundo, embora a gente tenha só 3% da população, né? Então, nós estamos vivendo as consequências de uma opção política que foi feita pelo Jair Bolsonaro, pela gestão do governo federal, de não construir uma intervenção similar a que outros países fizeram, né, que tratasse a questão da Covid-19 com a gravidade, a seriedade que ela de fato tem, né? E é completamente falacioso, vale dizer, qualquer afirmação que diga, feito a gente tem ouvido por aí, especialmente da boca do presidente, que esse seria o caminho inevitável, que todos os países vão ter que passar por esse percurso, porque esse vírus é muito difícil de controlar. Isso não é verdade, né? Se fosse verdade, nós não teríamos taxas de mortalidade por Covid-19 tão diferentes entre um país e outro, né? O Brasil hoje tem cerca de 515 mortes para cada milhão de habitantes. Os Estados Unidos, que é outro país governado por um negacionista, né, uma pessoa que nega a ciência, que nega a importância de enfrentar isso, está com a taxa similar de 530, né? Então, quase igual, né? Vários dos países que a gente viu inicialmente como os países que enfrentaram a catástrofe, o drama, né? Como, por exemplo, a Itália, tem uma taxa similar à nossa hoje. Então, quer dizer, nós já estamos experimentando, do ponto de vista proporcional, um dos piores cenários do mundo na gestão da Covid-19. E no estado de São Paulo, ainda pior, né? No estado de São Paulo, nós temos mais de 25 mil vidas perdidas para essa doença. É muita coisa, a gente pode achar que é pouco, não é pouco, né? É uma quantidade enorme de vidas perdidas, não só de idosos, de gente jovem, de gente saudável, e mesmo de idosos são muitas vidas, muitas vidas perdidas, encurtadas em anos ou décadas por conta desse quadro. Para se fazer um critério de comparação, né? Eu falei que tem países que a coisa andou melhor, em países que a coisa andou pior. Por exemplo, na Alemanha, que é um país que tomou uma outra medida, um país grande do ponto de vista da população, né, a gente está lidando com números que são menos da metade desses que a gente está citando aqui, bem menos da metade, inclusive, né? Tem muitos países, Portugal, que é outro país que a gente tem uma referência grande, nesse quesito que a gente está com 515 mortes por milhão de habitantes, Portugal tem 175, quer dizer, cerca de um pouco mais de menos de um terço do número de mortes por habitante do que o Brasil. Então a gente poderia, ao invés de estar com essa quantidade de vidas perdidas, estar com um número realmente muito menor, né?
E isso seria desejável sob todos os aspectos, sob o aspecto da saúde pública, das vidas que foram perdidas, do prejuízo para os serviços de saúde, porque muitas dessas vidas são de profissionais de saúde. Nós temos mais de 80 mil profissionais de enfermagem que foram afastados por adoecimento por Covid-19, mais de 24 mil médicos e médicas que foram afastados por causa de contaminação pela Covid-19, muitos dos quais perderam suas vidas. Então, tem prejuízos em todas as dimensões, né? Eu estou falando aqui de Campinas. Em Campinas, hoje, nós chegamos a 800 vidas perdidas, 900 vidas perdidas aqui em Campinas, né? Passamos do número de 900 vidas, deu 901 vidas perdidas hoje na cidade de Campinas, o que é um número muito alto e muito assustador, né? Então, primeiro tem essa questão, isso é consequência, claro, de um processo que não começa só com o governo do Jair Bolsonaro, né? Ele começa principalmente a partir do momento em que o Michel Temer assume aquela política do teto de gastos, né? Que é uma política que passa a enxergar a saúde não como um investimento no bem viver, numa perspectiva de uma vida digna para as pessoas, com a segurança de que ao adoecer as pessoas vão ser assistidas, e passa a enxergar a saúde como uma despesa a ser contida a qualquer custo, né? A partir do momento que a gente coloca o teto de gastos no SUS, lá no ano de 2016, a gente começa a ver perdas progressivas na área da saúde pública, né? Então, a gente, por exemplo, Campinas, historicamente, o governo federal ele contribuía com cerca de 30% do orçamento global do SUS na cidade de Campinas. A gente tinha mais ou menos uns 68% do orçamento vindo dos cofres públicos da prefeitura, uns 2%, vindos do governo do estado, uma miséria sempre, né? E cerca de 30% vindos do governo federal, isso há 5 anos atrás, e era historicamente assim. Agora, aqui em Campinas, o que está acontecendo? Já perdemos muito do dinheiro do governo federal. Hoje, o governo federal corresponde a cerca de 25% do orçamento do SUS Campinas. Então, nós perdemos, né, aí 15% do total que o SUS nacional investia. Foi perdido, a prefeitura teve que aumentar um pouco seus gastos do ponto de vista nominal, no percentual nem tanto, mas o fato é que a sensação, a percepção para as pessoas de desestruturação da nossa rede aqui de Campinas, que é uma rede importante, né? É uma rede que atende a toda uma região de cerca de 3,5 milhões de habitantes, é muito nítido, viu, Marli? É muito nítido. E eu acho que nós todos, né, que estamos nos colocando para protagonizar o processo político no período que está por vir, nós temos que ter esse compromisso, sabe? De colocar o seguinte, a retomada, o processo de retomada econômica, social, que necessariamente vai ter que acontecer, e tem que acontecer logo, né? A gente sabe, nossas cidades já estão aí em movimento, né? As pessoas estão circulando e tudo mais, mas ainda teremos uma onda muito profunda de desemprego, de queda de arrecadação dos municípios, né? Nos outros entes da federação. O tamanho do ônus, o peso nas costas que isso vai produzir, nós temos que ter um compromisso, eu acho que tem que ser o que nos caracteriza enquanto lideranças do Partido dos Trabalhadores, né? Que é assegurar que, seja qual for o contexto do ano de 2021 até o 2024, né, esses anos que estão por vir, que não vão ser anos fáceis, nós vamos trabalhar para que o grosso do peso dessa crise não recaia sobre os ombros dos trabalhadores, especialmente da forma como a gente sabe que costuma recair, que é o quê? Quando a crise vem, a primeira coisa que se faz é diminuir o funcionamento de serviços públicos, cortar serviços, né? É uma contradição muito grande a gente já falar disso agora, mas é porque a gente sabe que essa vai ser a pressão que vai acontecer no ano de 2021 em cima das cidades. O Guedes, do Jair Bolsonaro, o ministro da Economia do governo federal, ele está propondo, a equipe econômica dele está propondo um corte para o orçamento da saúde no ano de 2021. Eles estão propondo que o orçamento da saúde no ano de 2021 seja de 127 bilhões de reais do Ministério, contra o orçamento que é de 134 bilhões esse ano. Então, quer dizer, em 2021, o SUS, que é quem está segurando ao tranco da Covid, que é quem está salvando vidas nesse Brasil, que é quem está fazendo um trabalho poderoso de defesa da vida das pessoas, ano que vem perderia 7 bilhões de reais em relação a esse ano. E em relação ao que poderia ter hoje, se não fosse o teto de gastos que eles teimam em não rever, a gente está falando de mais de 45 bilhões de reais, 47 para ser mais preciso, bilhões de reais,
né? O PIB de Várzea Paulista é de cerca de 2 bilhões, para a gente ter um critério de comparação, né? 2 bilhões e pouquinho o PIB de Várzea. Eles vão cortar 47 bilhões da saúde pública. Então, é um contexto muito desafiador, né, em que a gente vai ter que ter muita força para mobilizar a sociedade, para não permitir que outros grupos de interesses que disputam o orçamento público venham sobrepor os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras que vão demandar a saúde pública, vão demandar a educação pública de forma muito intensa. A gente sabe que, né, muitas dezenas de milhares de pessoas, provavelmente, né, muitas milhares de pessoas em Várzea também, vão deixar de ter os seus filhos nas escolas privadas, né, vão deixar de ter plano de saúde por causa dos contextos produzidos pela crise econômica e isso já está acontecendo, demandar educação pública e o SUS, e usar o SUS mais intensamente do que já usam, né? Porque a gente sabe que todo mundo usa o SUS, mas algumas pessoas usam o SUS de forma parcial e outras usam o SUS de forma integral, completa nos seus serviços. Então, nós vamos precisar ter muita mobilização, muita força, um diálogo muito profundo com a sociedade, com a população das nossas cidades, para que a gente consiga garantir que as câmaras de vereadores, as associações de cidadãos e cidadãs, das diversas formas, não acabem disputando o orçamento público de modo a produzir o encolhimento destes serviços que são tão importantes para o funcionamento e para a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras das nossas cidades. Eu acho que isso, Marli, na minha avaliação, é uma das prioridades que nós temos que ter força para dizer, para falar com as pessoas, para deixar claro esse nosso compromisso, né, que não é utópico, que não é irreal, ele é muito concreto, até porque vocês em Várzea têm a alegria de terem tido governos muito progressistas no período muito recente. Eu tenho certeza que as pessoas aí, né, sentem saudades desses períodos que nós tivemos, administrações petistas, progressistas e avançadas aí, né, porque sabem a diferença que é do ponto de vista de direitos e tudo mais. Então, ainda tem essa coisa, mas a gente precisa muito garantir que essa é a nossa identidade, né? Porque eu acho que essa eleição vai estar ainda muito polarizada também entre a turma que vai estar só reproduzindo a coisa de tudo que o Jair Bolsonaro falar, tudo que ele fizer, tudo que ele mandar fazer, polarizado conosco, com a nossa agenda de defesa da vida, da dignidade humana, né? Quando a gente faz essa crítica, por exemplo, à gestão da Covid-19, feito eu falei, porque tem experiências que mostram que podia ser diferente. Tem uma cidade governada pelo PT, que é Araraquara, que fica aqui no interior de São Paulo, perto ali de São Carlos, perto de Ribeirão Preto. E Araraquara é governada pelo companheiro Edinho Silva, do PT. Araraquara, desde o começo da crise, entendeu que a crise era uma encrenca braba e que a gente não podia bobear, senão ia morrer gente, né, de forma desnecessária, evitável. E aí Araraquara montou uma estrutura de atendimento à questão da Covid. Eles ampliaram o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde para não ter aglomeração, para os serviços poderem funcionar melhor. Fizeram uma parceria com a Unesp, com a Universidade do Estado de São Paulo, que tem um campus lá em Araraquara, e ajudaram a estruturar o laboratório para poder liberar Araraquara de ter que usar as estruturas do Instituto Adolfo Lutz para fazer a testagem no SUS para a Covid. E montaram umas equipes de bloqueio, de rastreamento e bloqueio das pessoas que tivessem suspeita de Covid. E foram estruturando isso ali desde o começo da crise. E, Marli, foi um fenômeno, foi uma experiência espetacular, disparado, a melhor gestão da crise da Covid-19 do estado de São Paulo. Né, os índices de mortalidade, de letalidade, as taxas de infecção pela Covid-19 em Araraquara são muito mais baixas do que, por exemplo, de um município como Campinas, que eu estou falando aqui. Eu não tenho os números de Várzea para poder falar comparativamente, né? É uma cidade que fica no meio do caminho aí entre Várzea e Campinas, Araraquara, com seus 240 mil habitantes. Várzea está com 120, mais ou menos, né, Marli? Mais ou menos isso, né? E Campinas com seus 1 milhão e 200. Campinas dá 10 várzeas, mais ou menos. E aí o fato é que a cidade teve um resultado espetacular. Quer dizer, por que falar disso? Porque a gente tem que reforçar e mostrar que quem tem compromisso político, claro, com a defesa da vida,
consegue fazer com que a coisa aconteça melhor numa hora crítica como essa. E isso é, inclusive, muito melhor para a economia, que é uma coisa que as pessoas às vezes confundem, que é achar que economia e saúde andaram de mãos separadas no processo da gestão da crise da Covid. Não andaram. Né? As cidades, os países, os lugares em que a crise da Covid foi controlada de forma mais eficaz, mais cedo, elas têm uma recuperação econômica muito mais rápida, muito melhor do que as cidades que não têm. Por exemplo, Campinas, para dar de novo o nosso exemplo aqui, o que aconteceu? A gente aqui teve um processo precoce, mal conduzido de reabertura da cidade. O prefeito aqui, inclusive, eu fiz uma crítica dura quando ele foi reabrir, no momento que ele foi reabrir, ele falou que eu era o profeta do caos. Quando ele falou que eu era o profeta do caos, tinha 67 mortos por Covid-19 na cidade de Campinas. 67. Hoje nós estamos com 901. 901. Isso tem 2 meses que aconteceu. 2 meses e meio, mais ou menos. Nós saltamos em 2 meses e meio de 67 para 901 mortes. Mas, além disso, que é muito grave, o que aconteceu? Na hora que houve a reabertura, óbvio, estava no momento errado, a curva fez, foi lá para cima. De mortes, de casos novos de Covid. O que aconteceu depois de 15 dias? A cidade teve que fechar de novo. Todo mundo que tinha evitado de demitir, evitado de... estava ansioso usando seus recursos para poder fazer uma retomada, que estava segurando compras com fornecedores e tudo mais, foi lá, chamou os trabalhadores de volta para as empresas, contratou com os fornecedores de novos produtos e tudo mais, encheram suas lojas, seus mercados, seus restaurantes, etc. E, 15 dias depois fechou tudo de novo. Aí a quebradeira foi muito pior. A instabilidade, a incerteza na área econômica é a pior das chagas, né? E por isso que a gente fala que controlar a Covid de maneira rápida e eficaz era a medida do ponto de vista econômico mais efetiva, porque Ronaldo, Marli, vocês me falam do tempo, eu não sei, eu acho que já estou falando que tem uns 12, 14 minutos, né? Me avisem só quando eu estiver batendo aí no tempo que eu devo fazer, mas assim, sobre então, a melhor maneira de controlar isso de gerir essa crise do ponto de vista econômico, era dando previsibilidade para quem vai empreender, para quem vai fazer negócio, para todo mundo, e é lógico, construindo medidas de proteção ao trabalhador e à trabalhadora. Né? Essa seria a dupla do ponto de vista econômico, proteger os empregos, apoiando as empresas, e proteger a renda do trabalhador, para que o trabalhador não caia num contexto de muito crítico, muito dramático. Né? O auxílio emergencial, que hoje está sendo aplaudido por tanta gente, vale lembrar, foi fruto de uma derrota do Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Né? Uma derrota que ele sofreu para a esquerda. Ele queria que fosse R$200, né? Os partidos da esquerda, incluindo o PT, peitaram que fosse 600, o Congresso topou e a gente derrotou o Jair Bolsonaro e acabou brigando que fosse 600, que hoje é um negócio que está fazendo diferença brutal na vida de milhares e milhares de pessoas, né? Justamente porque a gente não abre mão desse nosso corpo de princípios, que é o de defesa, feito eu falei, da dignidade, da vida das pessoas, que entende que toda a vida tem valor. Né? Nessa crise nós vimos um processo muito triste, que foi o pessoal retomando a discussão sobre reabertura, quando, a partir da hora que a crise foi parar nas periferias, a crise da Covid, e nas regiões mais nobres a crise aparentemente estava mais controlada. Né? Isso acabou fazendo com que muita gente, em espaços públicos de formação de opinião, começasse a falar que tinha que reabrir logo. Né? E, ao mesmo tempo, lógico, isso acontece em grande parte porque as pessoas estavam muito desamparadas, né? Especialmente os pequenos empresários, os pequenos comerciantes, a população que vive no contexto de autonomia, como autônomo, né? Passando muito perrengue, muita dificuldade, né? E gerando uma situação de desespero para muita gente. Então, veja, a gente tem muita clareza de que o futuro que está por vir é um futuro desafiador, né? Futuro difícil, o SUS em risco por causa de ações como essas do governo federal, de querer cortar recursos, né? A omissão crônica do governo do João Dória, do Estado, né? Mas a gente entende o seguinte, nos momentos mais difíceis, é a hora que a gente tem que ter os nossos princípios e os nossos compromissos políticos expressos de forma mais clara, mais contundente, mais transparente, né? Que são esses de assegurar
a defesa da vida das pessoas, assegurar que o processo de retomada e desenvolvimento econômico vai produzir, vai ser feito com compromisso com a justiça social. Né? Esse eu acho que é o compromisso que a gente tem mais forte, mais bonito da história do Partido dos Trabalhadores, e eu tenho certeza que é o que você carrega e simboliza, né, para uma parcela muito grande aí da população de Várzea, e a gente espera que isso ressoe para as pessoas como um sinal muito claro de que a hora agora é a hora de apostar mesmo na solidariedade, na lógica de que a gente precisa sair junto dessa crise e sair dessa crise produzindo um jeito melhor de viver em sociedade. Eu não vou esticar, então, muito aqui. Quero parabenizar você pelo debate. Eu acho que o Tofani pode falar um bocado melhor do contexto local de Várzea, né, aspectos do Sistema Único de Saúde local, que ele conhece como a palma da mão dele. Né? Então, não vou me esticar muito nesse sentido, mas quero dizer que estou muito animado e esperançoso aí com o que vocês estão construindo. Certo? Então, continua aqui para a gente poder prosseguir no debate. Valeu, pessoal. Tá ligado o microfone. Obrigada, Pedro. Mas como é gostoso a gente ver assim um jovem animado como você, e mais ainda, né, falando de saúde, né, essa questão que assim assombra todos hoje, né, e o pessoal está aqui te assistindo porque esse tema é importante, né, nós precisamos debatê-lo assim exaustivamente, porque sempre teremos novas visões de como tratar a saúde, de como equipar o SUS e mais ainda, né, de como abraçar a sociedade, a comunidade também, porque nós fazemos parte da mesma região de saúde, Pedro, né? O que vocês passaram aí, Várzea faz parte de Campinas, teve até um movimento aqui regional para desvincular Jundiaí e aqui o aglomerado urbano de Campinas, mas nós também tivemos os mesmos efeitos com essa retomada precipitada, né? Então, era muita pressão do comércio. Eu, como contadora, até entendo, mas essa questão econômica, ela já vinha de longa data, né? Então, nós sentimos já os empresários, principalmente os pequenos e médios empresários, sem fôlego já desde 2019, 2018, e a crise do Covid veio só para aprofundar um pouco mais, né? E o Tofani realmente tem experiência aqui, conhecimento de causa da cidade, mas enquanto isso, vamos aqui dar um oi para o pessoal que está nos acompanhando, porque esse tema é muito importante. Então, eu queria mandar aqui um abraço para a Cláudia, Mauro, Maria Helena, Camargo, Vânia, Fran, Nora Ney está aqui conosco. Obrigada, Nora, por nos acompanhar para quase todas as nossos debates aqui. O Jonathan, a Cláudia Bento, a Thelma, João Massarente, Mauro, o Prado, que eu já vi aqui passando, o Arcilei. Gente, sejam todos bem-vindos aqui nesse debate de construção, né? É esse o diferencial do Partido dos Trabalhadores. Nós pensamos em programas de governo para que você participe, que você seja contemplado e não simplesmente um programa de governo fictício, inexequível, porque as pessoas viajam muito e não se aproximam da realidade da comunidade, não se aproximam das realidades das cidades. Né? E nós vamos passar, então, para o nosso debate municipal local, com o nosso especialista aqui, o Tofani, que vive Várzea Paulista, conhece das problemáticas de Várzea, e depois a gente vai aqui pegando as perguntas de vocês e a gente vai desenvolvendo aqui o nosso tema, que é saúde. Tofani, uma boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Marli. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar participando da construção de um programa de governo para a Várzea Paulista, né, numa perspectiva de mudança, que realmente está numa situação que a gente precisa realmente de uma mudança significativa na gestão do município de Várzea Paulista. Saudar o Pedro Torinho, aí um companheiro que a gente já lutou muito, né, em muitas histórias aí na construção do SUS. Conheço o Pedro desde o tempo que ele estava no movimento estudantil ainda, né? O tempo do Conselho Nacional de Saúde, também é um militante na defesa do SUS e da saúde aí
bastante ativo. Bom, acho que, de certa forma, a fala do Pedro já me ajudou bastante, porque ele já deu um contexto geral aí sobre como está a questão nacional, a Covid, a questão da saúde enquanto direito no país, a negação, né, dos direitos, o cenário do SUS com desfinanciamento, né? E é nesse cenário que a gente tem que pensar a nossa proposta, nosso plano de governo aí para a próxima gestão. Acho que, se a gente for olhar, né, acho que o Pedro citou, né, os 8 anos de gestão do Partido dos Trabalhadores que nós tivemos em Várzea Paulista, que eu tive a honra de participar, e foi uma escola para mim também. E o que nós temos hoje é imprescindível a gente comparar que hoje Várzea Paulista não tem um projeto. Não tem um projeto técnico, não tem um projeto político e nem capacidade de gestão para executar a gestão pública, não tem capacidade, né? Isso fica muito claro no dia a dia. Eu, como servidor público, né, sou servidor público de Várzea, percebo isso no dia a dia. E, na verdade, a hora que eu falo que falta um projeto político, é muito na linha do que o Pedro estava falando. Para o governo atual, saúde não é prioridade, né? A gente não tem a defesa do SUS, a construção do SUS, a implantação das políticas públicas de saúde, a implantação, né, daquilo que a gente entende como as melhores práticas de gestão, a gestão participativa, a gestão democrática, a valorização do servidor público, né, o envolvimento com a comunidade, tudo isso não existe, né? Então, acho que é uma opção política, assim, você priorizar a saúde de verdade, você valorizar a saúde, você defender o SUS, implantar o SUS enquanto uma política pública de saúde real, universal, para todos, né? Garantindo direitos, incluindo as pessoas. Acho que, em relação a projeto técnico, também a gente não sente nenhum projeto, não tem nada, né? A gente vem de um governo petista em Várzea, onde a gente desenvolveu inúmeros projetos, tinha clareza de projetos, tinha planejamento, a gente tinha um projeto técnico que valorizava a atenção básica, as UBSs, a humanização, o acolhimento, né? Nós valorizamos bastante o investimento no servidor público, porque, afinal de contas, é quem atende a população, né? É o servidor que está ali, práticas de educação permanente, plano de carreiras, que hoje não está sendo mais cumprido pelo governo atual e foi aprovado na gestão petista. Tudo isso, na verdade, a gente vê um grande movimento de desconstrução daquilo que foi construído, né? E uma falta de capacidade de colocar outra coisa no lugar, né? Eventualmente, alguns governos, nas sucessões, aí, desconstroem algumas coisas dos governos anteriores, fazem de outra forma. O governo atual de Várzea Paulista está desconstruindo o que nós fizemos e não coloca nada no lugar, né? É um governo sem projeto, realmente. E sem capacidade de gestão, capacidade técnica, né? Mesmo num cenário de desfinanciamento do SUS, com capacidade técnica, com articulação política, a gente consegue alguns recursos, né? O Pedro falou dos percentuais de participação do Estado, da União, mas existem canais de se conseguir utilizar melhor os recursos e conseguir mais recursos, né, federais, recursos mesmo estaduais, a partir da capacidade técnica e articulação política para o desenvolvimento de alguns projetos. O que eu penso, né, o que nós fizemos e não temos mais, né? Se a gente for olhar hoje para a saúde de Várzea Paulista, Marli, bom, nós temos um hospital, uma UPA, né, que, diga-se de passagem, o hospital foi o primeiro hospital público municipal que foi inaugurado no governo petista. A UPA foi um projeto meu, né, que eu iniciei a obra, a construção, e hoje acabou virando um grande elefante branco ali, né? Você tem uma qualidade ruim de atendimento, você tem área mal utilizada, sem manutenção, né? E, inclusive, as sérias questões aí sobre investigação de corrupção, né? Através da OS, que o Pedro conhece, inclusive, né? A OS que estava em Várzea Paulista era a mesma que estava em Campinas também, no Hospital Ouro Verde, que, inclusive, motivou aí ações da Polícia Federal e tal, aqui em Várzea Paulista.
também em Campinas, e a gente sabe que grande parte do início disso tudo foi graças a algumas denúncias, fiscalização do Conselho de Campinas, Conselho Municipal de Saúde de Campinas, e do Pedro Torinho, enquanto vereador também, né? O que nós temos? As UBSs sucateadas, sem funcionário. Existem UBSs hoje que tem um enfermeiro para atender a população, 10, 12 mil pessoas. Vocês têm uma ideia? O último concurso público na Prefeitura de Várzea Paulista, nós fizemos em 2011. Tem 8 anos que não se tem concurso público na Prefeitura de Várzea Paulista. Não tem reposição. As pessoas, né, se aposentam, se exoneram, né, e não tem reposição. Tem UBS que não tem recepcionista, UBS que não tem auxiliar de limpeza, né? Faz só contratação temporária de médicos, né? Mas você não tem agentes comunitários, reduziu bastante, o pessoal da enfermagem também sobrecarregado, né? Com pouquíssimos quadros, e tudo isso acaba refletindo, né, no atendimento à população. Hoje, na verdade, nossa gestão, inclusive, nós inauguramos 2 UBS, né? Inauguramos a UBS da Vila Real, numa região importantíssima, né? Uma região de alta vulnerabilidade do município, que foi prioridade do governo, com várias ações, não só na saúde. Construímos e inauguramos a UBS da Vila Marajó, né? Na região oeste, ali, para dividir o atendimento ali da Vila Popular, que era sobrecarregado, né? Assim, só, né, no nosso governo nós construímos e inauguramos 2 UBS, contratamos equipes completas e tal, equipamos, e na verdade nesses 8 anos não se construiu, até se construiu, mas não se ampliou nenhum serviço de saúde no município de Várzea Paulista, né? Além das UBS, a gente conseguiu implantar no município 2 CAPs, um CAPs adulto, um CAPs infanto-juvenil. Já falei da UPA, o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, né? Depois vou falar um pouco da saúde bucal, como é que está também. A gente inaugurou o CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento do programa DST-AIDS, né? E nessa gestão não se vê nada, né? Manteve o que existe com precarização, com redução de quadro e principalmente com desvalorização de quem trabalha no SUS de Várzea Paulista. Eu estava falando, né, uma coisa hoje que a população de Várzea sente muito e reclama muito, a questão da assistência farmacêutica, a questão dos medicamentos, né? Eu estava falando das UBS. É muito importante para a política de saúde, para o SUS, o trabalho da atenção básica. É claro que é importante o hospital, a UPA, a ambulância, as especialidades, né? Claro, a rede de saúde tem que ser completa, tem que funcionar e tal. Mas é central um bom funcionamento da atenção básica, né? Nós implantamos Saúde da Família também, na época a Carminha foi secretária, agentes comunitários de saúde, e é importante que cada equipe de cada unidade básica reconheça a população do seu território, né? Acolha aquela população, desenvolva projetos com aquela comunidade, com aquela população, dependendo de faixa etária, de perfil de adoecimento, de riscos ambientais, né? E hoje nada disso existe, né? A gente, na verdade, estava falando da assistência farmacêutica. Nos 8 anos de governo do PT em Várzea Paulista, nós implantamos dispensário de medicamentos, né, a farmácia, em todas as UBS, né? Assumimos com 11 UBS, construímos mais 2, fechamos o governo com 13 UBS. E no final de 2012, todas as UBS tinham um dispensário de medicamentos, uma farmácia. Esse governo fez o quê? Foi fechando as farmácias, as UBS, e a população hoje precisa deslocar para poder sair de uma consulta médica com uma receita para pegar um medicamento, né? Precisa deslocar com outra UBS para ver se tem um medicamento, até porque falta muito, né? E, na verdade, quer dizer, de 13 farmácias, hoje nós temos 5 só na cidade. Todas foram fechadas, né? Inclusive por falta de funcionários. Isso é uma coisa muito grave, muito séria. Estava falando também da saúde bucal, né? Nós implantamos consultório odontológico, saúde bucal em 10 UBSs e construímos o centro de especialidades. Hoje, a maior parte deles está quebrada, não funciona o consultório. O CEL, que nós construímos, inclusive inauguramos, né, a partir do programa Brasil Sorridente, implantado ali no governo do presidente Lula, está praticamente com todo o equipamento quebrado, a prefeitura sem contrato de manutenção,
não tem auxiliar de dentista, que foi um cargo que nós criamos e implantamos para melhorar o acesso. Quer dizer, é uma situação realmente de descaso, uma situação de abandono muito séria, muito grave, né? E uma das coisas que mais me deixa triste foi todo o trabalho, investimento que nós fizemos, né, no hospital da cidade para implantar a maternidade em Várzea Paulista, né? E nós deixamos ali 70% da obra pronta, todos os equipamentos comprados, guardados, estavam tudo no almoxarifado, mesa cirúrgica, né? Uma maternidade seguindo os moldes da Rede Cegonha, com 3 quartos de leitos, que a gente chama de leitos PPP, inclusive para parto normal, parto humanizado, com banheira, 3 centros cirúrgicos, 3 salas cirúrgicas para fazer parto cirúrgico, quando necessário também, e para fazer cirurgia eletiva e tal. E o governo atual não deu continuidade, não terminou a obra, não inaugurou, não sei o que fizeram com os equipamentos. Nós conseguimos muito recurso do governo federal pela Rede Cegonha, compramos equipamentos, compramos mobiliários, macas, leitos, tudo, né? Infelizmente não conseguimos terminar a obra antes do final do governo, mas faltava muito pouco. E aí o governo não terminou, não concluiu, e Várzea Paulista, um município, viu, Pedro, com 120 mil habitantes, não tem uma maternidade, e todos os partos da cidade precisam ser feitos em outras cidades da região. A gente tem os partos de risco feitos em Jundiaí hoje, no Hospital Universitário, e a maior parte dos partos, né, os partos de baixo risco, ou risco habitual, como a gente chama, são feitos hoje no Hospital de Campo Limpo Paulista, uma cidade menor do que Várzea Paulista, né? Então, é esse descaso, essa falta de capacidade técnica, essa falta de projeto que a gente vem vivendo nos últimos anos na saúde de Várzea. E é claro, a gente fala bastante, né? Eu falei bastante das obras, fizemos UBS, inauguramos o hospital, CEL, CAPES e tal, mas tem, acho que, um investimento até mais importante do que esse, que é o investimento no cuidado em saúde, né? É o desenvolvimento de projetos, é a valorização do servidor, é a formação, ofertar oportunidade de formação, crescimento profissional através da carreira, de valorização para o servidor público, né? Na nossa época, a gente tinha práticas integrativas nas UBSs, Liancum, massoterapia, a gente trabalhava outros projetos, cada equipe de cada UBS, no seu território, desenvolvia projetos com a comunidade, com participação popular, com os conselhos locais. Então, a gente trabalhava ali desde questões como a educação em saúde nas escolas, né, o programa Saúde na Escola, a gente trabalhava a questão do planejamento familiar, a questão da gravidez na adolescência, trabalhávamos a questão de saúde mental, nós implantamos a terapia comunitária em Várzea Paulista como um método de trabalhar as questões de saúde mental na atenção básica, e muitas outras coisas. Se for começar a lembrar, o programa Iluminar, a gente trabalhava a questão, né, que foi inspirado em Campinas, Pedro, né? Trabalhava a questão da violência sexual e doméstica contra a mulher, contra a criança, isso em rede, em parceria com a assistência social, em parceria com os CRAS, com a educação, com a cultura, com o esporte. Quer dizer, esse movimento, né, com as pessoas, com o servidor público, com a comunidade, é isso também que produz saúde e qualidade de vida. Isso foi se perdendo, né, no decorrer dos anos. A gente tem servidores públicos hoje bastante, alguns cansados, outros servidores bastante desmotivados, né? E essas coisas, infelizmente, muita coisa se mantém. Eu fico feliz quando eu vejo, mas muitas dessas coisas foram se perdendo ao longo dos anos. E eu penso que o novo governo, a partir do ano que vem, vai ter o grande desafio de resgatar, né? De resgatar a autoestima da população, resgatar a autoestima dos servidores públicos e ter capacidade de mobilizar novamente as pessoas, né, e a rede de saúde, articular a rede de saúde, motivar, mobilizar, para que ela volte a ser tão acolhedora, tão humanizada, tão viva, né, uma rede viva, uma rede que produz, que cuida, como já foi um dia. Acho que era isso que eu tinha para falar por enquanto. Agradeço a oportunidade e a gente segue depois do debate. Eu que agradeço, Tofani. Como é gostoso, assim,
a gente vê tudo que foi construído durante o governo do Partido dos Trabalhadores, né, Tofani? Eu estive agora há pouco numa entrevista aqui da TV Conquista. Era um debate, era uma conversa assim aleatória, mas nós entramos na questão de saúde que aflige a todos nesses momentos. E uma coisa que eu comentei, e eu acho que preciso reforçar para que as pessoas consigam entender isso. Nós não podemos desconstruir, né? Um progresso de uma cidade se faz com construção, né? Então, o que é bom pode ser melhorado, né? E o que não está bom pode ser melhorado também. Então, é triste para a cidade de Várzea Paulista ver todos esses projetos que foram desenvolvidos e essa nova gestão desconstruiu e deixando a população pagar esse preço, né? Porque quem usa o sistema SUS é a população, é beneficiária de todos esses projetos. E, infelizmente, realmente a gente vê aqui que essa gestão não tem planejamento nenhum, não tem políticas públicas, não tem uma organização. É uma questão de até assédio para com o servidor, porque, assim, nessa debate de hoje, nós poderíamos ter vários servidores, né, da rede discutindo os seus problemas, o que poderia ser melhorado, né? E, infelizmente, eles têm receio de participar de um debate, de uma conversa, para que não seja perseguido, né? E não se constrói com isso, né, Tofani? Você tem um servidor acuado, né? Que está ali para prestar o seu serviço, o sistema todo sucateado. Aqui nós temos, acho que, um aparelho de raio-x que não dá para a população saber se o médico que está atendendo não consegue ler o raio-x ou o raio-x que não consegue diagnosticar. É lamentável uma situação dessa, e aí casos simples que passam pela nossa UPA, que o médico manda embora por falta de equipamento, por falta de recursos, e complica-se o caso desse paciente e tem que recorrer às cidades vizinhas para não morrer, isso quando não chega a óbito, né? Então, é muito triste. E nós temos aqui muitas perguntas das pessoas para a gente debater um pouco, mas eu vou fazer aqui duas referências muito importantes. Uma que é do companheiro Edinho, lá em Araraquara, no combate ao Covid, que teve, assim, um desempenho excelente. Pedro, se não me engano, Araraquara não chegou a utilizar nem 30% dos leitos de UTI, né? E temos também o caso do nosso companheiro Kiko, aqui de Franco da Rocha, que foi, assim, um exemplo também nesse momento de pandemia, no assistencialismo, no combate ao Covid, teve o hospital de campanha. Então, foi, assim, duas gestões que deveriam ser modelo para a região, né? Então, lá de Araraquara, e nós aqui de Várzea Paulista. E mencionar também que dos países que tiveram o melhor controle do combate, as administradoras eram mulheres. Então, deixo aqui a minha manifestação de que as mulheres têm esse poder de saber administrar, saber controlar as situações, principalmente em momentos de pânico, que foi isso que nós vivemos, né, nessa crise da pandemia, né? Bom, Tofani, não sei se você viu que tem um monte de perguntas aqui, também elogios à sua pessoa, o pessoal com saudade de você, o Pedro também, o pessoal te elogiando para caramba, Pedro, mas tem aqui uma pergunta que era sobre o atendimento odontológico, Tofani. Não me recordo aqui o nome da pessoa que perguntou, mas ele gostaria de saber como que está a situação do atendimento odontológico na rede de Várzea Paulista. Então, na verdade, né, devido à pandemia da Covid, o atendimento hoje ele é restrito a situações de urgência e emergência, né, pelo risco de contaminação, etc. e tal. Mas mesmo o atendimento de urgência e emergência hoje está bastante restrito por conta dos equipamentos quebrados e falta de manutenção, né? Hoje, acho que devem ter, das 13 UBSs, deve ter 3 ou 4 só com o consultório funcionando, e o CEL, pelo que eu sei, dos 5 consultórios que tem, só tem um funcionando, né? Então, é claro, a questão da pandemia, o risco que tem o atendimento odontológico, né, de contaminação
pelo procedimento, né, a utilização da caneta de alta rotação, né, o motorzinho do dentista, o spray e tal, ele gera aerossol. Então, existe uma recomendação da Anvisa para que os procedimentos odontológicos eletivos, ou seja, aqueles que não são de urgência, devem ser, né, evitados nesse momento, devem ser priorizados, principalmente atendimentos de urgência, até pela questão também do isolamento social, para a pessoa não precisar tá saindo tanto de casa para poder ir à consulta agendada, a consulta eletiva, né? Agora, mesmo para o atendimento de urgência, a situação é bastante precária, né? A maior parte dos consultórios não estão quebrados, não estão funcionando, e mesmo até para atender a urgência é a dificuldade hoje em dia. É complicado, né? Porque o Pedro, ele fez uma referência como será a procura, a demanda do SUS para 2021, né, Pedro? Nessa crise que nós já entramos, com certeza a primeira medida a ser tomada no seio familiar é a contenção de gastos, e nisso entra aí a questão de planos médicos, né, particulares e escolas particulares. E aí a população vai procurar mais, né, os serviços públicos, né, Pedro? Exatamente isso, Marli. Nós temos acompanhado tanto as entidades representativas, inclusive do setor da saúde suplementar, né, dos planos de saúde, já estão apontando, né, a perda da ordem de centenas de milhares de usuários no setor privado que migrarão e já migraram, todos eles para o SUS. Então, a gente tem que estar com vamos dizer, uma firmeza, uma clareza muito grande do papel que o Sistema Único de Saúde cumpre, da importância de ter, né, uma administração que defenda o SUS e que garanta que a população vai ser atendida por profissionais em quantidade adequada, né, com um processo de formação, de educação permanente, né, feito o Tofani falou. Saúde, viu, Marli? A gente tem que sempre lembrar. Saúde não é um negócio que é igual um notebook que está lá, alguém trabalhou naquele notebook, em outro lugar do mundo, você pega o notebook prontinho e vai trabalhar. Quer dizer, ali o trabalho, o encontro entre as pessoas não acontece ali, né, entre quem trabalhou e fez o notebook e você que está usando. A saúde não, a saúde só acontece quando tem pelo menos duas pessoas se encontrando, uma para cuidar e uma para pedir ajuda e ser cuidada, né? Então, não existe trabalho em saúde e cuidado em saúde sem profissionais que estejam em condições adequadas de trabalho, né? Porque quando o profissional está num contexto de adoecimento, de sobrecarga, de serviços sucateados, esvaziados, deteriorados, inevitavelmente a qualidade dessa assistência vai cair, porque não tem como acontecer diferente. Então, do ponto de vista dessa pressão que já está aumentando no SUS, a única resposta viável, correta, e a única resposta que eu acho que as pessoas devem realmente aceitar é a de fortalecimento do SUS. Fazer, por exemplo, eu estou chocado, viu, Tofani, de saber que desde 2011 a cidade não tem concurso público. Assim, Campinas ficou 3 anos sem concurso público aqui, eu quase que assim, explodi de tanta ansiedade, briga, nervosismo. Você imagina que aí está quase uma década sem fazer, pobres dos trabalhadores e pobres dos usuários do SUS que devem estar penando, porque tem nesse meio tempo um monte de aposentação, gente que aposenta, exoneração, gente que vai fazer outra coisa em outro lugar, e essa turma não foi sendo reposta, né? Eu imagino. Então, um prejuízo inestimável para a saúde das pessoas. Acho que é isso. Sim. Nós vivemos aqui uma situação muito complicada, Pedro, né? Então, eu moro aqui ao lado da UPA, né? Bem do ladinho mesmo, né? Dá porque 10 metros da minha casa até a UPA, e quando você passa, realmente você vê um prédio todo deteriorado, sem nenhuma manutenção, isso por fora, né? Então, você imagina por dentro como que está esse aparato todo aí, né? Então, acho que, Tofani, aqui nós precisaríamos começar a pensar em projetos de aquisição de equipamentos também, né? Nós temos uma OS que administra a nossa UPA, nós não temos pediatra e ginecologista também, eu acho que são só clínicos praticamente,
Então, por mais que essa gestante faça pré-natal nas UBSs, numa emergência, ela não consegue vir aqui, porque é um clínico que vai atender. Ainda permanece isso, Tofani, sem pediatra e sem gineco na nossa UPA? Então, na realidade, quando nós estávamos no governo, a gente trabalhava com clínicos e pediatras, né? Essa gestão agora, praticamente, até existe alguns pediatras atendendo, mas a grande parte são clínicos. Então, em muitos horários de plantão hoje em dia, você não tem pediatra atendendo, né? E faz muita diferença numa situação de urgência e emergência, você não ter o pediatra no atendimento, né? E em relação à questão de ginecologia e tal, era projeto nosso, junto com a maternidade, né? Trazer o ginecologista, claro, para situações de urgência, para acompanhamento dos partos e tal, e que esse governo não deu andamento a isso, né? A Marli falou que mora perto da UPA, né? Ali vê a questão do prédio, da UPA, do hospital, como aquilo está sendo sucateado, né? Eu que me dá mais tristeza quando eu passo, eu olho na frente do hospital, aquele segundo andar, né? Que podia estar funcionando hoje como nossa maternidade, né? E podia estar nascendo varzinho. Não tem nem pintura, Tofani. Não tem nem pintura na parte externa. Sim, sim. Aquele segundo andar, ali, hoje era para estar tendo, desde, na verdade, 2013, no máximo 14, né? Era para estar tendo parto, para estar nascendo varzino em Várzea Paulista, né? E também aquela estrutura, a gente iria agregar no centro cirúrgico a realização de cirurgias eletivas. Hoje, Várzea Paulista não tem cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva são aquelas cirurgias, né, de média complexidade, alguém que precisa operar uma hérnia, tirar uma vesícula, tal. Pinta, Tofani. Uma pintinha, às vezes aqui, se for uma pinta. Pequenas cirurgias dermatológicas. Então, isso estava, porque, na verdade, quando nós, né, lembrando um pouquinho da história, né, Várzea Paulista tinha um hospital privado, né, que era a MEC, estava numa situação muito ruim, o hospital fechou, faliu. O nosso governo resgatou aquele prédio, o patrimônio público, e nós inauguramos como o primeiro hospital público da cidade, né? Isso foi em 2008. E nós fizemos em duas fases, né? A primeira fase do hospital era a porta de emergência, né? Com clínica médica, pediatria, internação e tal. E a segunda etapa, né? Que ficou para a segunda gestão, que infelizmente também devido à crise econômica nós não conseguimos concluir, mas que estava a obra 70% pronta e todo o equipamento, todo o mobiliário já comprado, adquirido, guardado, estocado, não almoxarifado, era implantar a maternidade, né, com a ginecologia e a obstetrícia, trabalhando com parto humanizado também, com parto na água, com enfermeiro obstetriz, né, parto natural, mas também, claro, tendo uma retaguarda para parto cirúrgico, né, para parto cesáreo, e centro cirúrgico. E esse governo não fez, né? Ele deixou praticamente pronto, né? E faltava realmente terminar a obra, implantar. Até as equipes profissionais a gente já tinha andado com contratação, está faltando só a ordem de serviço, terminar a obra, equipar, dar ordem de serviço no contrato para iniciar o atendimento. E o governo atual deixou tudo lá sucateado. Então, me dá muita tristeza quando... E sabe que depois, agora, em 2017, eu fui secretário em Campo Limpo Paulista, né? Cidade vizinha, que faz hoje os partos de várzea, né? E quando eu cheguei lá, fui visitar o Hospital de Várzea, assumi a secretaria de Campo Limpo, os próprios funcionários de Campo Limpo, do hospital, né, da maternidade do Hospital de Campo Limpo, falavam assim, mas por que Várzea não tem maternidade? Mas por que a gente tem que fazer os partos de Campo Limpo e de Várzea também? Eu falava, olha, eu, enquanto pude, fiz tudo o que pude para a Várzea ter sua maternidade. O governo atual não deu andamento e acabou Campo Limpo assumindo essa responsabilidade dentro da pactuação regional do SUS, né? Mas o município de 80 mil habitantes ter que fazer partos para um município de 120 mil habitantes realmente não faz sentido. Não, complicado. E como você falou, né, Tofani, às vezes o nosso munícipe chega nessas outras cidades com vergonha, né? Com vergonha de falar onde você mora. Eu moro em Várzea Paulista, muitas vezes
dar um endereço de um parente daquela cidade para poder passar pelo atendimento. Então, isso abala muito a autoestima do varzino, e as cidades reclamam mesmo, né, Tufani? Assim, por que esse povo vem, né? É complicado. Ô, Tufani, eu como mulher, que dentro do meu programa de governo, eu acho que é muito interessante a gente trabalhar a questão da maternidade. Seria possível retomarmos esse projeto da maternidade para que em 2021 tenhamos varzinos aqui? Olha, acho que para 2021, acho que não. Eu não sei o estado que está o prédio, como é que está os equipamentos, né? Mas acredito que até o final, né, do seu primeiro mandato, Marli, até 2021, até 2024, com certeza, teríamos condições de colocar essa maternidade para funcionar. Talvez antes, né? Talvez 2022, 2023, mas realmente seria analisar aí o que sobrou daquilo que a gente tinha construído, que a gente tinha estruturado, né? Não sei onde vão parar todos os equipamentos, né? Gostaria de saber, né? Nós recebemos quase 2 milhões de reais do Ministério da Saúde pela Rede Cegonha para comprar equipamentos, e compramos tudo, né? Móveis, macas, camas, mesas cirúrgicas, foco cirúrgico, autoclave, instalamos elevador, né, porque o segundo andar não tinha elevador, instalamos elevador, deixamos praticamente pronto. Agora, hoje, acho que 2021 não dá não, Marli, mas até o final de 2024, essa sendo uma prioridade de governo, com investimento, com trabalho, com qualidade, dá para a gente retomar esse projeto com certeza. Ô, Pedro? Diga, Marli. Venha para o debate também, vamos discutir aqui. Como você tinha comentado, a diferença dos governos federais, né? Além de ajudar os municípios também dentro dos seus projetos, cada dia mais a gente vê o governo federal tirando a sua parcela de responsabilidade dentro, né, do envio de verbas para os municípios, e todos os municípios teve queda de arrecadação, e 2021 será um desafio também, né, dentro aí de uma retração do orçamento, né, da arrecadação, que com certeza nós já estamos tendo agora em 2020, então em 2021 será mais ainda. E o governo federal querendo cada vez mais cortar os gastos aí, né, reduzir o repasse. Você comentou dos percentuais aí, que era 30 e pouco, agora já está em 20, várzea deve seguir aí no mesmo, e aí fica difícil a gente dar uma saúde digna para a população, né? Com certeza. Por isso que a gente precisa colocar a história, né, sempre em dia, para as pessoas entenderem e para as pessoas saberem o que cada gestor em cada esfera de governo está fazendo, né? Como é que é grave esse processo de cortes. Hoje, nas manchetes, está o ministro da Economia reafirmando. Ele hoje falou que o teto de gastos é como se fosse um terno que você compra na promoção. Você compra e depois você se vira para caber dentro dele, nem que você tenha que emagrecer. O problema é que emagrecer, nesse caso, pode significar deixar a gente morrer, né? E aí a gente preferia que a gente pudesse dar uma esticada nesse terno e não deixar as pessoas morrerem porque o terno é apertado, né? Que foi o exemplo que ele falou. Então, essa diferença, né, que marca muito o jeito como a gente olha as coisas, eu digo nós do Partido dos Trabalhadores, né, com a maneira como o governo federal está tocando as coisas, e também o governo estadual, né, é muito forte. E aí eu acho que nós que estamos aí pleiteando, discutindo, debatendo a realidade dos municípios, nós temos que ser, no mínimo, os guardiões desse compromisso, porque a gente sabe que a tarefa do governo de debater o plano federal é sempre muito difícil, né? Porque tem é uma coisa muito passional, tá tudo muito polarizado e tudo mais, mas nos municípios a gente tem muita condição de fazer um debate muito claro com as pessoas, falar, olha, veja bem, não é bem assim, nós temos outra perspectiva de modo de governar, né? Acho que, assim, feito eu falei, vocês têm um recurso muito importante, que é falar de uma experiência recente de administração, que foi muito bem sucedida, né? Que foi muito bem sucedida. E eu, né, que moro aqui em Campinas e tudo mais,
não parava de ouvir e de ver exemplos de como é que Várzea conseguia, né, sendo um município que não é um município tão rico, não é um município tão grande, né, um município de porte médio, com seus 120 mil habitantes, que está no aglomerado urbano de Jundiaí, conseguia avançar em vários aspectos, muito mais até mesmo do que a rica Jundiaí, né? Então, do ponto de vista pelo menos proporcional, em termos de avanços, isso foi muito nítido, né? E a gente precisa resgatar essas experiências bem-sucedidas para que a gente possa fazer o diálogo com as pessoas sobre o que elas querem para o futuro, né? Porque esse processo agora é um processo em que, mais do que nunca, nós temos que apontar o projeto de futuro que nós queremos para o Brasil. A pandemia, ela foi um processo inesperado, muito traumático, né? Ela já produziu, além de muita perda de vida humana, um prejuízo econômico muito grande. Então, tudo que a gente vai fazer agora vai dar a linha de como é que nós queremos reconstruir as nossas relações, o nosso país, as nossas cidades, né? Não é só uma tarefa de tocar o dia de amanhã como se fosse mais um dia qualquer. O que a gente vai fazer agora vai dizer muito a respeito de como é que as nossas cidades vão estar daqui a 8, 10 anos. Eu tenho certeza que as cidades em que a gente tiver, né, mecanismos de proteção à saúde das pessoas, de proteção do acesso à educação de qualidade, em que a gente tiver uma preocupação dos administradores em fortalecer, defender os pequenos empreendimentos, os empreendimentos familiares, as estruturas de cooperativas, né, em que a gente tem um fomento, um trabalho forte na área da economia solidária, vão apresentar resultados no médio e no longo prazo para a vida das pessoas muito melhores do que aqueles municípios que não souberem fazer esse tipo de política pública de âmbito local, de aposta na capacidade de trabalho das pessoas. Porque, em última instância, é disso que a gente fala, né? Dessa aposta na capacidade das pessoas de serem os principais instrumentos da superação dessa crise. Mas, para isso, as pessoas muitas vezes precisarão de ajuda, políticas de microcrédito, né? Mas microcrédito é difícil de fazer, não sei o quê. Olha, depende, tem município pequeno do Brasil que construiu política de microcrédito, que construiu políticas de moedas sociais de forma muito bem sucedida, e isso tem protegido o trabalho das pessoas, a renda. Então, assim, é uma coisa muito cheia de potencial esse momento, e eu acho que a gente não deve se furtar de explorar o que esse potencial nos oferece de perspectiva de diálogo com as pessoas. Marli e Tofani, Ronaldo, eu quero falar com vocês, eu preciso pedir licença porque eu vou ter que ir para uma outra agenda agora, mas eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade de debater contigo aqui, falar que eu estou muito com uma expectativa muito boa, muito otimista sobre as perspectivas que vocês estão plantando aí, né, em Várzea, e que eu tenho certeza que esse processo vai ser um processo vitorioso, tá bom? E vai ser vitorioso do jeito que a gente defende, defendendo o SUS, defendendo a vida, defendendo os trabalhadores e as trabalhadoras, certo? O prazer é nosso, Pedro, de ter você aqui conosco, trazendo esse entusiasmo, né, em falar de saúde, falar de políticas públicas, né? Eu sei que essas reuniões online facilitou, mas ao mesmo tempo tumultuou, porque é uma atrás da outra e é missão, a gente tem que ir, né? Muito obrigada pela sua participação e estamos aqui também para o que você precisar, né? E qualquer dia a gente faz aí um outro bate-papo. Tá bom, Marli, um grande abraço para vocês, Tofani, Ronaldo, foi um prazer encontrá-los, Tofani. Boa sorte aí, companheiro. Tamo junto aí na defesa do SUS. Abraço, valeu, Pedro, gente. né? Agradecer tchau. também o pessoal que está aqui conosco, a Nete, a Nora, a Arlete, a Cris, a Helena, a Celiana, o seu Ari, a Grace, a Cláudia, a Luciane, a Alice, o Valdir, o Ronaldo, o Zeca. É o pessoal que está participando. Então, é muito rico, né, Tofani, esse debate, porque como que um pré-candidato a prefeito não se preocupa em debater políticas públicas, né? Como que não se preocupa em conversar, dialogar com a população para saber dos seus problemas, para pensar nas soluções, né? Exatamente. E assim, Marli, eu queria falar uma coisinha, complementando a fala do Pedro, né, e a sua, que antecedeu. Na realidade, acho que tem essa questão do investimento humano, né?
Porque, assim, a gente sabe as dificuldades financeiras, né, do município de Várzea, econômicas, o cenário econômico que não é favorável, né, esse desfinanciamento do SUS, a gente sabe a arrecadação da prefeitura de Várzea tem limitações e tal, mas, assim, é possível se fazer, né, é possível, como o Pedro disse, investindo no humano, né, investindo no trabalho, investindo nas pessoas, é possível fazer diferente, é possível fazer melhor. Estávamos citando alguns exemplos, né? Você estava perguntando inicialmente sobre a maternidade, né? Se é possível, tal. Nós tivemos uma facilidade naquele momento, que era que a questão da maternidade era uma prioridade do governo federal, né? A presidenta Dilma lançou a Rede Cegonha, então a gente tinha facilidade, né, para implantar uma maternidade em Várzea, para captar recurso federal, né, para poder investir na nossa maternidade, coisa que hoje, infelizmente, não temos, né, nem para maternidade, nem para nada. Então, isso acaba dificultando. Mas é possível fazer, sim. E vocês deram 2 exemplos hoje, né, o de Araraquara e de Franco da Rocha. Eu posso falar de Franco da Rocha, eu conheço bem, eu também fui secretário do Kiko lá na gestão de Franco da Rocha, né, no início da gestão dele, e assim, Franco da Rocha também é um município, um característico do município dormitório, com baixa arrecadação, com graves problemas, né, tem problemas semelhantes aos de Várzea Paulista, e assim, e o Kiko conseguiu em 8 anos fazer uma gestão muito boa, conseguiu priorizar a saúde, investir, né, mudar a avaliação que a população tinha sobre a saúde da cidade, implantar serviços, né, isso mesmo num cenário mais difícil, né, um cenário de poucos recursos. E aí tem capacidade de gestão, capacidade técnica de elaborar projeto, capacidade de mobilização, de articulação, e acho que é isso que está faltando em Várzea Paulista. Sim, exatamente isso. A articulação, né, Tufani? Eu até falei com o Kiko que eu vou fazer uma visita a Franco para fazer um passeio com ele pela cidade para ver o modelo de gestão lá, que aquilo que eu falei, tudo que é bom pode ser melhorado e pode ser copiado também, né? Tufani, o seu Ari aqui comentou do COMOS, do Conselho Municipal de Saúde, né? Conselho Municipal. Que deveria ter a participação, né, da população, até para acompanhar essa administração das OS, né, que administram a nossa UPA, e a gente não vê efetivamente o Conselho Municipal. O ano retrasado, em 2018, que um dos conselheiros, o seu José Maria, não aceitou a aceitação da prestação de contas, eu fui contratada por ele para fazer uma auditoria nas contas da saúde. Então, nós tivemos na prefeitura, tivemos aqui na Oeste, e eu acho que foi um dos braços da Operação Ouro Verde, né? Essa fiscalização. Como é importante, né, o poder público facilitar a vida do cidadão, da comunidade, para acompanhar os trabalhos da saúde, né, doutor? Sim, acho que o seu Ari eu conheço do tempo que ele também já era conselheiro de saúde, né? E participava conosco. Acho que a participação popular é uma marca dos governos do PT, né, Marli? Acho que nem todo governo prioriza, valoriza, né? E realmente abre canais democráticos para a participação da população. A gente, no Conselho de Saúde de Várzea, a gente tinha reuniões, eram à noite, né? Por quê? Hoje não, eles fazem reunião à tarde, quer dizer, a pessoa que trabalha, como é que vai ser conselheiro, vai na reunião do conselho, né? No nosso tempo, as reuniões de Conselho Municipal de Saúde, as audiências públicas na Câmara, a prestação de contas, eram feitas à noite, para permitir maior participação da população. Hoje o governo atual não, faz durante o dia, né? Quer dizer, você limita a participação popular. A gente, na verdade, no nosso governo, foi implantados conselhos locais de saúde, conselhos gestores. Cada serviço de saúde tinha um conselho com participação da população, dos funcionários, acompanhando. A gente ia junto nas reuniões, discutia os problemas, é claro, né? As pessoas apontavam problemas, a gente discutia propostas, projetos, soluções.
Quer dizer, tudo isso foi se perdendo no decorrer desses anos, né? Inclusive o hospital, o seu Ari, não me lembro se ele era do conselho gestor do hospital, mas naquela época tinha reuniões mensais com conselheiros de saúde, olhavam as contas, notas fiscais, Marli, os custos, apresentavam. Nós tínhamos reunião do Conselho Municipal de Saúde, começava às 7 horas da noite, e até às 10, 11, meia-noite, as pessoas participando, 40, 50, 80, 100 pessoas, né, perguntando, discutindo, criticando, porque a gente tem que ter maturidade também para ouvir as críticas, né? E, na verdade, essa prática democrática foi se perdendo, né? Nós tínhamos o orçamento participativo, o OP, né, onde o governo ia para os bairros, ouvia a população, discutir prioridades, discutir, fazer as escolhas, né, do que seria feito, ouvir as necessidades, as demandas. E, na verdade, eu só compreendo gestão pública dessa forma. Não acho que dá para a gente governar de outra forma, sentado dentro do gabinete, dentro da minha sala. A gente precisa estar conversando com as pessoas, precisa estar ouvindo, precisa estar dialogando e precisa desses espaços aí de participação. Perdemos muitas coisas, né, Tofani? E a saúde não para, né? Então, não dá tempo de você parar com os projetos para pensar no que você vai fazer. Você tem que continuar com esses projetos e tentar implantar outros projetos e melhorar os que já estão em andamento, né? Tofani, teve uma das perguntas que foi da possibilidade de ter UPAs menores, né, nos bairros. Eu acho que o custo seria inviável, né? Nesse caso, seria talvez tornar as UBSs mais equipadas, não? Exatamente, Maria. Na verdade, a UPA, por ser um serviço 24 horas, ela é cara, né? E normalmente a nossa UPA, claro que não da forma que está sendo trabalhada hoje, né? Mas ela foi pensada para uma população de Várzea Paulista mesmo, né? Você manter médico, enfermeiro, 24 horas por dia tem um custo alto. A UPA precisa ter raio-x 24 horas, precisa ter laboratório 24 horas. Realmente é inviável. Normalmente, uma UPA do porte da nossa é para a nossa população. Não caberia mais uma UPA 24 horas em Várzea Paulista. Uma coisa que é importante, como você falou, melhorar o atendimento das UBSs, uma proposta importantíssima, né, que podemos implantar em Várzea Paulista, é ampliar o horário de atendimento das UBSs. As UBSs hoje fecham 4 horas da tarde. A nossa época ia até às 5, algumas até às 6. Né? Por falta de funcionários, o governo hoje limitou, fecha tudo 4 horas da tarde, que não tem nem funcionário para continuar o atendimento lá. Existem experiências, inclusive financiamento do Ministério da Saúde, para você ampliar o horário de atendimento das UBSs até as 20 horas, 21 horas, ou 19 horas. Né? E tem recurso federal que você pode receber para ampliar esse horário, né? Inclusive contratar mais profissionais e tal. Por quê? O trabalhador e a trabalhadora, né, que tem emprego regular e tal, não tem horário para ir. Né? A gente fez um trabalho muito grande na época que a gente trabalhava com a questão da saúde do homem, né? Porque o homem, a gente implantou o pré-natal do homem, inclusive quando a mulher ia fazer o pré-natal, levava o companheiro, né? E fazia os exames do companheiro, cuidava da saúde do companheiro, aproveitava aquele momento, né, da maternidade, né, do pré-natal, da gestação, para levar o homem para a unidade, mas a maior parte dos homens, né, e das mulheres também trabalham em horário comercial. Como é que vão na UBS? Vão faltar o serviço hoje em dia, nessa situação de risco de perda de emprego? Né? Então, seria muito interessante, talvez nem todas, mas pelo menos uma UBS por região, né, umas 4 no máximo, talvez, que funcionasse até um horário mais estendido, né, que permitisse ao trabalhador e à trabalhadora acessar a UBS em horário noturno, a partir das 18, 19 até 20 horas. Isso hoje é uma política, né, por incrível que pareça, desse governo federal que está aí, mas existe financiamento, inclusive, para isso. Muito interessante, porque esse era um dos meus pensamentos, Tofani, porque, principalmente na crise que nós estamos, no risco iminente da pessoa perder o seu emprego, né, quando ela
se ausenta para poder fazer uma consulta, né, um tratamento, aumenta muito a chance de ser dispensado, né, em qualquer empresa. E nesse estender aí o horário das UBS facilitaria muito, né, a vida do cidadão, que aí daria tempo de cumprir o seu horário de trabalho e depois cuidaria da saúde, porque a gente vê muitos casos da pessoa já ter sentido um sintoma, alguns sinais de que algo não vai bem e vai protelando a procura do médico justamente com isso, porque não pode faltar ou trabalha por conta, né? E você sabe que o profissional liberal não pode se dar o luxo de ficar doente, Tofani. Eu tive Covid e todo mundo, você tem que repousar, você tem que não sei o que mais. Eu falei assim, gente, como? O meu chefe não aceita atestado, né? Então, o profissional liberal sofre disso, né? Colocar a saúde em segundo lugar, porque tem todas aí as dificuldades de trabalhar por conta, né? Então, se já tem recurso federal disponível para poder fazer esse estendimento aí, né, do atendimento das UBSs, só falta, então, mão de obra, né, Tofani? Sim, precisaria fazer o projeto, captar o recurso, né, organizar e principalmente ter servidor, né? Porque não tem, com os servidores que tem hoje, mal dá para o atendimento, que hoje das UBS é das 7 às 16, né? Já é insuficiente para isso hoje em dia. Precisaria realmente de contratação, precisaria de mais servidores públicos, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, recepcionistas, dentistas, né? Tudo, né? Além, é claro, dos profissionais de apoio também, né? Porque eu estava aqui pensando, enquanto a gente ia debatendo, qual que seria uma preocupação? Aumentar a folha de pagamento. Mas se nós tínhamos um número X de funcionários, e esses funcionários, alguns se aposentaram, outros se exoneraram para uma oportunidade melhor, teoricamente teria sobrado recurso e poderia ter aberto concurso para suprir essas vagas, né? Exatamente. Se o momento de crise não permite uma ampliação, que se garanta minimamente a reposição, uma vez que saúde é prioridade, né? Sim, né? Então, não é desculpa, né, gente, para não ter toda essa atenção com a saúde, né? Então, quando a pessoa fala que não tem recurso, agora tem recurso, que não tem mão de obra, já que teve essa exoneração, o aposentamento do servidor, é só fazer concurso público, porque hoje você vê, tem o UBS que tem, às vezes, recepcionista quando tem, o gerente e uma enfermeira, né, Tofani? 3 pessoas dentro de uma UBS. Às vezes é o próprio gerente que é enfermeiro, né? E acaba tendo um técnico para atender a população. Isso é totalmente inviável, né? Porque o trabalho da UBS ele é muito importante, né? As pessoas, como você disse, a pessoa às vezes está adoecida, está trabalhando, não consegue ir para a UBS, acaba indo para a UPA quando está realmente numa situação mais grave, num quadro agudo, né? Mas o trabalho das UBS é acolher as necessidades das pessoas, é controlar as pessoas que têm... grande parte da população adulta hoje em dia tem hipertensão, né? Que se controla bem na atenção básica, evita da pessoa vir a ter um AVC, né? Um derrame, um infarto, né? Diabetes, a mesma coisa. A questão das dores crônicas, né? As pessoas terem dor no corpo, né? A gente precisa investir nessa questão. Nós tínhamos, né, a massoterapia, a acupuntura, o Lian Kun, quer dizer, outras práticas também nas UBS que ajudavam no controle dessas dores, que nem todo caso vai ser resolvido com ortopedia, né, com médico. Então, você precisa ter controle de algumas dores. Então, na verdade, é esse investimento realmente na atenção básica e no cuidado às pessoas, né? A gente precisa, claro, de consulta, de exame, de medicamentos, de hospital, disso tudo, mas a gente precisa de gente cuidando da gente, né? Se a gente não tem gente para cuidar da gente, aí a coisa fica um pouco mais difícil, a nossa qualidade de vida cai. Muito, muito, né? E nós estamos aqui, gente, debatendo saúde, né? Que nós estamos como pré-candidata, que é a prefeita de Várzea Paulista, e o nosso compromisso é ouvir a população, né? Quais são os anseios da população, o que ela pensa, o que poderia ser mudado, o que poderia ser implantado, e nós temos o nosso grupo de debate, Tofani, pelo WhatsApp, então
Se você quiser participar, o seu Ari está aqui muito ativo, né, comentando também. Então, nós vamos criar, seu Ari, né, e os demais aqui, o nosso grupo de debate, porque essa nossa plenária aqui é a primeira das nossas reuniões, dos nossos debates, e tem que ser amadurecido as propostas, as ideias, o que pode ser viável, o que não, porque, assim, não adianta você viajar muito aí nos seus o momento ideais. não é fácil. Isso, tem que ser muito cauteloso, muito pé no chão, muito estruturado, mas temos que debater essas políticas. Então, se você quiser participar, mande uma mensagem no nosso WhatsApp. O Tofani, você está intimado, não é nem querer participar, você está intimado. Conte então, comigo. o nosso WhatsApp é o 930320013. Então, manda um oi lá e nós vamos disponibilizar amanhã um link para que você mande os seus dados e participe do nosso grupo de debate sobre saúde. Mas uma coisa que eu acho que é um anseio geral de Várzea Paulista, Tofani, é a maternidade, né? Então, eu acho que nós precisamos priorizar a questão da maternidade, ver por onde andam esses equipamentos e tentar o máximo possível inaugurar uma maternidade em Várzea, porque a Helena, ela comentou aqui o índice de mortalidade infantil que está aumentando em Várzea Paulista. Tudo isso tem consequência de não termos uma maternidade aqui, Tofani? Tem a ver, sim, com assistência ao parto, mas também tem a ver com a assistência ao pré-natal, né? O pré-natal também é uma questão importante, quer dizer, o trabalho das UBSs, né? Com falta de profissionais e tal, que também impactam na mortalidade infantil. Então, na verdade, a mortalidade infantil, você tem o pré-natal, né, atendimento à gestante durante a gravidez, você tem o atendimento ao parto, né, que no caso hoje o nosso é feito fora da cidade, deslocamento, é difícil às vezes, né? E também tem o atendimento à criança no seu primeiro ano de vida também, que também é na atenção básica, é na UBS, é com o pediatra, é tomando vacina, é acompanhando a sua amamentação, né? São todos trabalhos importantes, né? O pré-natal e o atendimento à criança da atenção básica, que também influem na mortalidade infantil, além da maternidade, claro, da assistência ao parto. E aí também já se estende por um banco de leite, né, Tofani? De leite materno. A questão do banco de leite, precisaria estudar um pouquinho melhor, porque precisaria ver o volume necessário, a questão, você contador entende melhor, essa questão, a relação entre o custo-benefício, normalmente se centraliza mais, porque é uma estrutura cara e tal, né? E hoje a gente depende do banco de leite de Jundiaí, que é regional, né? Então, seria um pouquinho melhor. Mas talvez um banco de leite que agregasse outras cidades menores, como Campo Limpo, Jarinu, talvez fosse viável. Né? Trazer mais para o outro lado, né? Não depender tanto assim de Jundiaí, né? Sim, sim. Então, dentro da saúde, nós temos também a nossa vigilância sanitária, né? Eu, como contadora, sofro porque muitas vezes você está aí solicitando um alvará sanitário e nós não temos agentes de fiscalização, nós não temos, às vezes, veículos. Então, é uma situação também que temos que pensar na questão da nossa vigilância sanitária, né? Sim, com certeza. Eu fui diretor da vigilância sanitária, né? No começo do governo do Eduardo. Eu trabalhava na vigilância sanitária, efetivo em Campo Limpo, fui para o governo do Eduardo como diretor da vigilância. Nós pegamos uma vigilância totalmente sucateada da gestão anterior, da gestão do Clemente, do PSDB, não funcionava, não existia, né? Estruturamos, conseguimos contratar mais profissionais, organizar o processo de trabalho, capacitá-los e tal, e realmente a vigilância também sofre hoje a mesma desconstrução, né? o mesmo problema de falta de funcionários, né? Então, realmente, para fazer a fiscalização sanitária, pensando só em vigilância sanitária, o quadro realmente hoje é deficiente. E vou te falar mais uma coisa,
nesse momento de pandemia, que é uma coisa tão importante, é a vigilância epidemiológica, né? A equipe da vigilância que faz a vigilância das doenças dentro da cidade, as epidemias, controle da dengue, da tuberculose e tal, das doenças que a gente chama de notificação compulsória, investigação, imunização, né, os bloqueios. E hoje, nesse momento de pandemia, a nossa vigilância epidemiológica também, funcionários aposentaram, saíram, está praticamente sem funcionário no momento de uma pandemia. Você tem uma vigilância epidemiológica sucateada no momento que o país, né, que o mundo vive uma pandemia tão séria como essa, né? Então, tudo isso a gente precisa investir, precisa organizar, né? Eu falo que foram 8 anos para a gente conseguir investir, organizar as coisas. Agora foram 8 anos de desconstrução. Vamos ver se a gente tem mais 8 aí, pelo menos mais 8, para voltar a resgatar todo o trabalho necessário para a nossa população. Sim. E eu acho fundamental a população cobrar que se mantenha os serviços que estão indo bem, né, Tufani? Tem que ter uma pressão popular para que não desmantele, né, tudo aquilo que foi criado e que está sendo bem desenvolvido, né? Sim, sim, sim. Acho que a gente tem que... não pode entrar desconstruindo as coisas, né? A gente tem que, como você já disse, a gente precisa ampliar, melhorar, qualificar, né? E, com certeza, tem muita coisa interessante acontecendo, às vezes, apesar do governo, sabe? Eu vejo no dia a dia muito servidor público, né, que, mesmo sem condições, se desdobra para fazer o que ele acha que é de melhor para a população. O servidor público que ainda lembra, né, do tempo do nosso governo e fala, não, mas eu aprendi que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer assim, eu me sinto responsável, né? Porque uma coisa importante na saúde são os servidores se sentirem responsáveis pela população, pela saúde, terem compromisso, né? Isso é uma questão que a gente desenvolve, né, com o passar dos anos. Eu vejo muita gente comprometida, muita gente trabalhando, muita gente ainda levando coisa da casa dele para trabalhar, sabe, fazendo serviço em casa, fazendo coisas que, apesar do governo não apoiar, não estimular, não garantir estrutura, por responsabilidade, a gente vê muita gente ainda trabalhando e fazendo o melhor que pode para a população. E essas pessoas têm que ser valorizadas, têm que ser apoiadas, né? Os projetos, às vezes pequenos, às vezes numa UBS, você vê 1, 2 funcionários que fazem uma coisa diferente para aquela população, né, que eles mesmos criaram, que eles mesmos produziram, né, um jeito de fazer, um projeto diferente. Cabe ao governo apoiar essas iniciativas, né, e ampliá-las, inclusive. Acho que é nessa linha que a gente tem que trabalhar. Sim, valorizar muito o servidor, que o gestor passa, mas a entidade e o servidor continua, né, Tufani? Exato. Com Tem que ser certeza. uma política, a gente fala que o SUS tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo, né? Claro que os governos têm que apoiar, têm que investir e tal, mas, independente dos governos, o SUS precisa continuar enquanto uma política pública que garanta o direito à vida, o direito à saúde. Com certeza. A Nora Ney comenta aqui que maternidade e ampliar horário de algumas UBS é necessário e urgente. Com certeza, Nora Ney, é uma das minhas preocupações e com certeza estará no nosso programa de governo. Bom, a Nora é uma servidora que se aposentou e não foi reposta. É uma pessoa que sempre fez muito também pela cidade, pela saúde, e mesmo nessa gestão agora, sem condições, sempre se desdobrou como servidora pública, como enfermeira, como gerente, para poder fazer o melhor pela população. E a gente é assim que a gente precisa apoiar. Sim, a Nora é um exemplo aqui de servidor de doação mesmo, né? Exato. E está aqui nos acompanhando. Obrigada, Nora. Gente, nós chegamos aqui já 9 horas já nesse bate-papo e, como o pessoal fala, eu gosto de falar muito, né, Tufani? Mas o pessoal acaba cansando aqui. Então, nós vamos continuar esse bate-papo aqui sobre saúde pelo nosso grupo de trabalho, que nós vamos disponibilizar, então, amanhã para você o link para que todos possam participar conosco, trazer a sua colaboração, porque nós, como Partido dos Trabalhadores, nós somos defensores dos programas de governo participativo, onde a população tenha todo acesso ali ao que está sendo criado, o que está sendo discutido,
e o que está sendo planejado, porque a cidade é sua e nada mais justo que você participe desse debate. Tofani, muito obrigada pela participação, por nos ajudar e auxiliar, e conto com você no nosso grupo de trabalho. Obrigado, Marli. É uma honra poder estar colaborando com a sua candidatura, com o seu programa de governo, né? Como eu já falei, eu sou servidor público de Várzea Paulista, tive aí 8 anos, né, no governo petista de Várzea, foi uma grande escola para mim, acho que a gente aprendi muito, a gente se desenvolveu muita coisa diferenciada, né, na saúde de Várzea nesse período, e a partir disso eu tive a oportunidade de ir para outros lugares, outros governos, né? Fui para o governo do Kiko em Franco da Rocha, trabalhei com o Luiz Marinho em São Bernardo, tive em Mauá com o Donizete Braga como secretário também, mais recentemente fui agora para Campo Limpo, no início do governo do Japim, e quando voltei à Várzea Paulista, né, reassumi que eu estava cedido, afastado, meu cargo de servidor efetivo para poder me dedicar aí à minha pós-graduação, ao meu doutorado, eu fiquei estarrecido com o quadro que eu encontrei, né, como conseguiu desconstruir várias coisas importantes que existiam na cidade, na saúde, e para mim é uma honra estar cooperando com você, colaborando com você, e estar vislumbrando aí um novo futuro para a Várzea Paulista. Agradeço enormemente, Tofani. Agradeço também a você que ficou aqui conosco, ouvindo esse debate, participando, curtindo, compartilhando, porque é importante, né? Então, nosso convite se estendeu justamente por isso, por entendermos a importância da participação popular nesse debate sobre a saúde, que nesse momento de pandemia é um dos itens mais importantes. Não devemos deixar de falar de política, porque tudo vem da política. Uma saúde de qualidade depende de boas políticas e políticas públicas também. Por isso que nós estamos fazendo esses debates aqui, para que você, população, possa participar. E na quinta-feira nós retornaremos com outro tema aqui a ser discutido, debatido, e eu conto com vocês quinta-feira para que esteja aqui conosco novamente às 19h30 e participe do nosso grupo que estará disponível para vocês amanhã. Tofani, muito obrigada e boa noite para você e boa noite para vocês de casa também. Boa noite.